Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve, né, assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação volta ao tema das eleições, né? Olhando para o desenho do cenário eleitoral que vai se tornando cada vez mais claro e que, claro, além de refletir a força relativa dos partidos, as preferências mais ou menos já consolidadas em torno não só de partidos, mas de lideranças, de candidatos, ele mostra também percepções que a sociedade tem a respeito da política, a respeito de problemas políticos e que vão desenhando esse cenário. Claro que é importante dizer que nós temos cenários talvez muito distintos no plano nacional e no nível estadual. Né? O nível estadual, acho que a gente está com uma eleição ainda muito em aberto. Uma série de estados com candidatos pouco conhecidos, tanto a governador como ao Senado Federal, para pensar nos majoritários, além, evidentemente, das várias candidaturas proporcionais a câmaras e assembleias, mas ainda uma eleição da qual os eleitores ainda não se inteiraram, ainda estão tomando pé dessa eleição. Algo muito diferente do que ocorre no plano nacional, em que nós temos uma disputa que começou muito precocemente. Terceiro dia de governo, tenho insistido nessa ideia, o presidente Bolsonaro já começou a falar que era candidato à reeleição. O ex-ministro Ciro Gomes está em campanha desde sempre. E a reabilitação política do ex-presidente Lula produziu um evento de grande impacto na campanha. Tudo isso antecipou o processo eleitoral, processo de disputa e, consequentemente, escolhas que os eleitores fizeram no nível nacional. Mas ainda, claro, tem muita coisa em jogo, tem uma longa campanha pela frente, várias coisas podem acontecer, inclusive no âmbito do debate público. Debate público inclui, dentre outras coisas, mas não só, é claro, os debates presidenciais, aos quais o presidente Bolsonaro já avisou que não vai, porque não quer apanhar, e o presidente Lula disse que vai se forem em número relativamente reduzido, num modelo talvez mais americano, né, de poucos debates por meio do pool de meios de comunicação, né, e se forem, claro, debates com a presença de outros candidatos importantes. Será que se Bolsonaro não indo, Lula também vai? Essa é uma dúvida que fica. Mas, enfim, os debates ajudam a movimentar a discussão pública em torno desse processo. Enfim, são vários temas com os quais é preciso trabalhar para entender em que pé nós estamos. E para lidar com esses dois temas, eu convidei duas colegas, duas cientistas políticas, né, notáveis nas suas áreas de pesquisa. Né? Uma é a professora Silvana Krause, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e que também é uma sócia fundadora e diretora da Abrapel, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, né, que vai nascendo agora e congrega pessoas que trabalham com essa temática. Silvana, como ficou fácil de perceber, trabalha com partidos, com eleições, com essa temática. E a outra colega é a professora Nara Pavão, da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha com temas relacionados à opinião pública, a questões do debate público, as percepções sociais sobre a política, né? E que vem lidando com esse tema, trabalha com a questão da desinformação, das fake news, enfim, temas tanto dos partidos, claro, fala de eleição, tem que falar de partido, como esse tema da circulação de informação, do debate público, da circulação de fake news, que são fundamentais para a gente pensar o que ocorre nesse momento no Brasil. Então, dito isso, eu quero primeiro, claro, dar as boas-vindas às duas, agradecer muitíssimo elas terem topado esse convite, estou tentando conversar com elas duas já faz um tempo, finalmente dessa vez
deu certo. E vou começar com uma questão um pouco mais geral, mas que, enfim, é importante para a gente pensar o cenário. Temos aí as pesquisas eleitorais mostrando uma solidificação da disputa nacional em torno de Lula e Bolsonaro. O que isso significa, né? O que as pesquisas estão nos mostrando sobre o atual momento político? Começo com a Silvana. Silvana, por favor. Olá, Cláudio, muito obrigada pelo convite. Nara, é uma satisfação poder estar aqui para a gente ter um diálogo sobre essa conjuntura eleitoral de 2022. Para alguns cientistas políticos, parece que a eleição já está praticamente resolvida, para outros não. Alguns acham essa eleição boring, né, que não há nada de novo, né, e outros acham que muita coisa ainda pode correr. Enfim, sem dúvida, o Cláudio colocou uma questão muito importante, né? Se nós olharmos o comportamento das pesquisas eleitorais, IPESP, Datafolha, enfim, há algum comportamento muito diferenciado nessa eleição, né? Que é a decisão já do voto. Tá? Quer dizer, se nós olharmos em outros anos eleitorais, uma boa parcela significativa do eleitor brasileiro estava observando e não dizia que já estava decidido. Tá? O que a gente percebe nas pesquisas de opinião, e sempre tem que se dizer, pesquisa de opinião só é projeção, tudo pode mudar, né? Cobram das pesquisas que elas digam a verdade, né? E não é isso que elas se... isso, e não que acerte, talvez melhor palavra usando, mas assim, se a gente observar, olhando aqui as datas, né, de maio de 21 até maio de 22, se nós somar a votação, né, de Lula e Bolsonaro, né, em maio, juntando as duas intenções de voto, maio do ano passado, Lula juntando com Bolsonaro tinha 58% de intenção de votos que já estava definido, que o eleitor já dizia, estou definido. Era primeiro 58%, depois, no final de novembro de 2021, 67%, e na última pesquisa que nós temos, 79% do eleitorado brasileiro diz: não, já tenho meu candidato, não estou disposto, né, a mudar. Quer dizer, ele se percebe, né, dependendo das perguntas que são feitas por cada instituto, que realmente parece uma eleição muito consolidada. Agora, o voto firme subiu 20 pontos percentuais, é isso? Exatamente, em um ano. Quer dizer, o eleitor está dizendo, não vou mudar meu voto, é isso mesmo. Né? Isso salva a minha memória, eu teria que se olhar de uma maneira mais histórica, eu não tenho a recordação de uma eleição onde o eleitor já, há um ano atrás, tem começado a dizer que já está decidido, que dificilmente vai mudar a sua intenção de voto. Então, nós temos históricos de eleições que nós temos muitas emoções, né? Um morre, o outro isso, outro aquilo, outro está preso, então tudo muda. Né? Um ganha uma facada, então claro que não dá para dizer que isso não vai mudar. Só encerrando aqui, eu acho que uma outra característica muito clara, que não vem de agora, mas que também está se consolidando, é do ponto de vista da rejeição. Né? Se em democracias, isso não é só no Brasil, o eleitor decidia muito por aquilo que ele se identifica, né? Por aquilo que ele tem uma identificação, cada vez mais a decisão é aquele que eu menos rejeito. Isso é um indicador, do meu ponto de vista, de uma grande dificuldade já no início de um governo. Né? Porque o grau de legitimidade de um presidente que é eleito porque eu rejeito tanto o outro, prefiro, então, não porque ele é o meu candidato preferido, mas é o que eu tenho, né? Já cria, do meu ponto de vista, um problema de difícil governabilidade. Não estou querendo ser pessimista. Eu não vou aqui falar demais, depois eu paro. O presidente já assume, só para pegar um pouquinho esse ponto, né? O presidente já assume com uma imensa oposição popular a ele, é esse o teu ponto, né? Com má vontade popular, digamos, aquele período da lua de mel talvez não haja. Eu diria, não é bem uma oposição, mas tipo uma carência de identificação. Né? Já que não quero esse aqui eu também não gosto, esse é o único que dá, esse é o único que tem chance. Né? Então, você não é pelo programa, não é por uma identificação, não é por uma preferência identitária positiva, mas é uma preferência identitária
negativa que predomina na decisão do voto. Isso já aparece bastante na eleição de 2018, mas a de 22 tem essa característica mais diferenciada ainda. Perfeito. Nara, e você? O que você acha que as pesquisas estão nos mostrando dentro do seu campo de preocupações? Vamos lá. Primeiro, Cláudio, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu adoro esse programa. Eu acho o máximo que você esteja fazendo esse trabalho na ciência política, porque é super importante, né? Esse trabalho de comunicação e de, enfim, criar essa ponte, né, entre a CP e o público fora da ciência política. Então, acho super legal e você está de parabéns pelo seu trabalho. Silvana, é um prazer estar aqui com você também. E eu vou comentar duas coisas que a Silvana comentou que eu acho que são importantes, só para complementar, certo? Concordo que essas eleições, elas têm uma dinâmica completamente diferente, né, das eleições passadas, e vale lembrar que é a primeira eleição onde a gente tem duas pessoas muito conhecidas, né, concorrendo, um presidente e o outro ex-presidente, né? Isso nunca aconteceu antes, então o grau de conhecimento que as pessoas têm a respeito desses dois candidatos, eu acho que é o que explica essa consolidação, né, e essa clareza que as pessoas têm em relação ao voto. Então, são candidatos muito conhecidos. O Datafolha traz essa pergunta e 87% dos candidatos dizem que conhecem muito bem ou bem Lula. Dos eleitores. E os eleitores, isso, desculpa, os eleitores. E esse número é de 81% para Bolsonaro. Então, 81% para Bolsonaro, 87% para Lula, né? Então, é um número muito alto. Se a gente olha só para o percentual daqueles dos eleitores que dizem que conhecem muito bem, esse percentual é de 70% para Lula e de 58% para Bolsonaro. Só para a gente ter uma ideia comparada, esse número cai para 30% para Ciro Gomes, que foi uma pessoa que está ali concorrendo na eleição já há um tempo, mas que, querendo ou não, é uma pessoa muito... Então, assim, se fosse uma eleição entre Lula e Ciro, ou Bolsonaro e Ciro, o cenário seria completamente diferente. Dória chega a 25%. Então, assim, o fato da gente ter essa disputa de titãs, né, Bolsonaro e Lula, um presidente e um ex-presidente, eu acho que define, assim, dá uma cara completamente diferente a essa eleição e dá uma cara segundo turno ao primeiro turno, né? Porque são, de fato, candidatos muito conhecidos. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas tenham um grau de certeza muito grande, né, em quem elas vão votar. Quando a gente olha para as perguntas de intenção de voto estimuladas, o percentual de não sei é de 3%. É muito pouco, né? Então, assim, as pessoas estão ali. Claro que a gente tem um percentual de 7% branco, nulo, as pessoas que querem anular, né, o voto, votar em branco, mas o percentual de pessoas que dizem não ser é 3%. Então, assim, a gente tem, de fato, uma eleição que está muito... as pessoas estão com muita convicção. E em relação a outro ponto que eu acho central que a Silvana trouxe, que é a questão da rejeição. Um dado do Datafolha, que saiu agora, me surpreendeu bastante, porque eu acho que tem um componente da rejeição, né? Mas também, mais ou menos 60% dos entrevistados diz que o seu candidato é o candidato ideal, que vota no candidato porque ele é o candidato ideal. É uma pergunta que pergunta se você vai votar no candidato X porque você acha que ele é o candidato ideal ou porque você acha que não há melhor opção. Então, o fato da gente ter dois candidatos populares, né, porque tanto Lula é muito popular como Bolsonaro também é muito popular no seu eleitorado, né, faz com que também as pessoas tenham essa preferência consolidada, né? Então, assim, é um cenário, existe esse cenário de rejeição, mas também existe uma convicção muito forte que as pessoas têm nos seus candidatos. Claro que isso é dividido, porque a população é dividida, né? Lula ali está saindo à frente com mais ou menos 20% de intenção de voto a mais, mas ao mesmo tempo é interessante pensar nesse dado, né? Que 57% da população diz que está votando no candidato ideal, daquelas pessoas que já escolheram um candidato. Esse número fica em 66% para os eleitores de Lula e 59% para os eleitores de Bolsonaro e cai para 20% entre os eleitores de Ciro. Então, na verdade, são os eleitores de Ciro que estão ali votando em Ciro, dizendo que querem votar em Ciro porque não tem opção melhor. Mas os de Lula e os de Bolsonaro estão ali convictos, em sua maioria, que estão votando no melhor candidato e não no menos pior, né?
Agora, além do grau de conhecimento, a gente, enfim, tem realmente dois candidatos sobejamente conhecidos, né? Um presidente, ex-presidente, como você colocou, Nara. Agora, existe também uma questão, me parece, de uma reconfiguração do sistema partidário, né? A gente tem o PT, que é um partido que parecia que ia sofrer muito e, de repente, sofreu. Se a gente voltar à eleição de 2016, eleição municipal, o PT perde ali 60% dos prefeitos e vereadores. Né, teve ali um antipetismo que foi um fator fundamental na eleição de 2018, né, que conduziu o Bolsonaro. Só que a gente vê agora que houve uma recuperação, né, não sei o quanto pela insatisfação do eleitorado, né, ou de uma parcela, evidentemente, do eleitorado com o governo Bolsonaro, falou, puxa, o PT me deixava feliz, eu não sabia, alguma coisa assim, aí volta, a rejeição cai. Né? Ou quanto isso também, além de questão de rejeição ou de afirmação de simpatia, se essa simpatia mesmo não cresceu a partir do momento dessa experiência do outro, que mostra que talvez o anterior, que havia sido rejeitado, era bom ou não era tão ruim quanto se imaginava, e daí virar o candidato ideal, como está sendo colocado. Mas me parece também o seguinte, né? Não tem mais ninguém no mercado. Né? A terceira via, ou a chamada terceira via, ou mesmo o Ciro Gomes, apareceram, mas não floresceram. Né? O Ciro está lá empatado há muito tempo nos 7%, 8%, 9% nos melhores indicadores, e os candidatos que não o próprio Ciro, da chamada terceira via, nenhum deles prosperou. O Dória acabou sendo desistido pelo partido, a Simone Tebet agora aparece, mas muito pequena a intenção de voto dela, tudo bem que ela é muito pouco conhecida ainda, e claro que aí a gente pode dizer, há espaço para crescer, é a única candidata mulher dentre as candidaturas de partidos importantes, né? Só ela aparece, o pode lhe dar um diferencial, produzir, chamar mais a atenção do eleitorado, gerar uma simpatia que, porventura, outros candidatos não tenham, mas, de qualquer maneira, estamos ainda falando de candidaturas muito pequenas, né? O que é nesse jogo devido a essa questão do grau de conhecimento, das lembranças, das ideias? O que é de força e fraqueza relativa de partidos ou movimentos? Falo movimentos porque o bolsonarismo não é bem um partido, né? Mas é claramente um movimento. Que peso a gente pode dar a cada uma das coisas? Quer começar, Silvana? Bom, pode ser. São várias questões que você está levantando, né, Cláudio? Uma questão que eu acho que é importante para a gente começar a refletir aqui é que o que diferenciou, que parece estar diferenciando a eleição de 2018 em relação a de 2022 e o que já 2020, na eleição municipal, começou a indicar. Tá? Independentemente se Bolsonaro era ou não um outsider em 2018, né? O clima da busca da antipolítica, do não profissional na política, da busca de um experimento na política, né? Ele foi uma onda, vamos dizer assim, na eleição de 2018. Então, ok, você mesmo falou, não tem alguém no mercado capaz de entrar aqui e competir, né, contra essas duas, mas não tem mercado por quê? Tá? Porque, do meu ponto de vista, 2018 foi a vitória do Bolsonaro pega muito essa questão do experimento, da aventura, do desconhecido. Né? Ele não era um parlamentar desconhecido, praticamente. Né? E não só o fenômeno Bolsonaro, vários ali. Né? Prefeitos também de 2016 já vinham mostrando. E o que me parece que nessa eleição houve uma onda de receio do eleitor de experimentos. Né? Essa agora de 2022 ou você está pensando já em 2020? A de 22, eu estou falando de 22 agora. Já, porque 2020 já teve isso, né? Exatamente. E por quê? Porque o eleitor começou a perceber escândalos, inexperiência. Então, a ideia de que eu não sou político, né? Eu só quero ser prefeito, Calil, enfim, né? Isso tudo, né? Começa a peraí, né? A antipolítica, essa onda da antipolítica mostrou que muitos aventureiros não entendem o fenômeno da política, da administração pública, tá? E que ou foram incompetentes ou também corruptos, né? Escândalos, né? Então, acho que tem essa variável que traz uma nova onda nessa eleição de 22. Agora, os dois são experimentados. Tá? Agora, os dois
podem ser observados, tá? E com uma desvantagem para Bolsonaro. Tá? A experiência de avaliação de governo dele nas pesquisas está mostrando que está sendo muito mal avaliado. Então, esse é um ponto, não estou dizendo que o jogo está ganho para alguém aqui, estou dizendo que essa é, o eleitor de novo está começando, mas peraí, de aventura também não dá. Eu acho que tem muito isso assim também. Essa onda da antipolítica, né, ela, ao meu ponto de vista, está indicando que ela não está mais... existe um fenômeno de frustração com a política, mas também de que aventuras também não trazem nada, tá? De que riscos demais e que a experiência com o governo Bolsonaro também não foi uma experiência tão positiva. Tá? E quanto ao sistema partidário, é impressionante a gente olhar a desestruturação do sistema partidário, inclusive nessa janela de possibilidade que deputados tiveram agora de fazer mudança de partido para poder se candidatar, essa janela que deputados tiveram, tem essa possibilidade, né? É impressionante a queda do PSL, né? A queda em relação ao que o PSL conseguiu carregar e o que o DEM teve em 2018 e o que isso foi de não vantajoso nessa União Brasil, né? E de alguns partidos como o PL, que inchou, né? A gente sabe por quê, enfim, que é uma questão Partido do que é presidente. Exatamente, mas assim, isso e observar quem são os partidos que nessa janela de oportunidade venceram, conseguiram ter mais cadeiras. O PSD é um, né? Ele tinha eleito 34 e atualmente está com 47, né? Então nós estamos vivendo num processo de desestruturação, né? Que a gente, porém, tem um partido que faz a organização, né, da competição, que é o PT. Né? Eu não estou aqui julgando para o bem e para o mal, mas ele continua sendo a referência. Né? A favor ou contra, né? E os partidos orbitam nessa situação no Brasil. Quer dizer, se desestruturou o sistema por inúmeras razões. Por outro lado, né, a órbita fica, na competição, fica em função do partido que, para o bem e para o mal, é o mais organizado estruturalmente. Né? Isso é interessante de ver. Estou falando demais aí, vamos... Não, falou o tempo adequado. Né? É interessante porque o que você está falando é que está tendo uma reconfiguração, só que parece uma reconfiguração confusa, né, do nosso sistema partidário. Mesmo os casos do PSL e do DEM, que você mencionou, que viraram União Brasil, logo que União Brasil a gente imagina, vai ser um partido gigantesco, né? Um partido grande, parece aquele monte de gente, a imprensa particularmente fez muito menção a isso. Só que ele sofreu um desinchaço, vamos colocar assim, logo que a janela se abriu, impressionante. Então aquilo que parecia que seria um mega partido, virou um partido médio. Né? Atrás do PL, do presidente Bolsonaro, atrás do PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, enfim. Não prosperou tanto quanto muitos imaginavam. Né? Só o fundo partidário não foi suficiente para animar muita gente a ficar por ali. Né? Mas, passando a palavra agora para a Nara. Nara, e aí, o que você enxerga nesse cenário? Eu vou continuar pegando carona aqui nos ótimos pontos de Silvana. Eu acho que uma grande lição que a gente conseguiu tirar desse processo de reconfiguração, desse momento de crise que a gente vem vivendo na política brasileira, é precisamente a força do partidarismo. Né? E é engraçado porque o Brasil sempre foi, na literatura de política comparada, apresentado como um lugar de partidarismo fraco. Né? Um partido onde não há partidarismo. Não. E aos poucos a gente foi entendendo que há um partidarismo, mas ele é um partidarismo que orbita no PT, né? O PT é o único partido brasileiro que tem partidarismo de massa, né? O próprio PSDB e o PMDB, eles dificilmente passavam dos 10%, né? Ficavam ali 5%, 6% de partidarismo. Então, o PT ele é muito forte e eu acho que a natureza, a força do partidarismo brasileiro, eu acho que ela pode ser pensada de duas maneiras que vocês mencionaram, inclusive agora. Uma é a força do antipartidarismo e como o partidarismo negativo, ele inclusive mobilizou muito e viabilizou a eleição de Jair Bolsonaro, né? Ele foi eleito por
dois contingentes aí de eleitores, né? Um que se identifica fortemente com ele e um outro que via nele a única opção de inviabilizar a volta do PT ao poder. Então, essa força do antipartidarismo, ela foi muito forte, né? E como o partidarismo ele orbita no PT, o antipartidarismo também é direcionado ao PT. Então, a gente vê isso, né? A força que o partido tem de mobilizar as massas e como os outros partidos não têm isso. E por isso que, por exemplo, apesar do PT ter sido o partido mais, talvez, afetado pelas investigações, pela Lava Jato e tal, é um partido que continua muito forte. Né, que o partidarismo do PT diminuiu, né, ele em algum momento da história chega a quase 30%, depois ele diminui para 5%. E claro que isso não foram as pessoas abandonando o barco do PT, os partidários necessariamente, alguns deles sim, né, saem do PT ou se decepcionam com o PT, mas também a gente tem que pensar que a natureza dessas pesquisas de opinião, né, que coletam esses dados, as pessoas quando estão respondendo pesquisas de opinião, elas não estão simplesmente... Só para deixar claro, é aquela pergunta, você se identifica com algum partido? É essa a pergunta que você está pensando, né? Isso, ela é feita de maneiras diferentes, né? Por institutos diferentes. Então, às vezes, existe algum partido no Brasil que você gosta, então até às vezes os institutos evitam falar de identidade por entenderem que não é necessariamente uma identidade. Essa pergunta nos Estados Unidos ela é feita assim, você se enxerga como republicano ou como democrata? Então, isso não faz muito sentido no Brasil, porque o partidarismo ele não é necessariamente uma identidade tão forte, social, tão forte, que define as pessoas, mas, em geral, existe algum partido que você gosta e o negativo, existe algum partido que você não gosta, ou existe algum partido que você não votaria de jeito nenhum, mas... Quando as pessoas estão respondendo a pesquisas de opinião, elas não estão só expressando suas opiniões, elas estão também fazendo a torcida partidária delas, né? Estão ali torcendo pelos seus partidos e querendo também melhorar a imagem dos seus partidos. Então, o que aconteceu é que durante muito tempo o PT ficou com um estigma negativo por causa da Lava Jato, por causa das acusações de corrupção. Então, era como se fosse socialmente indesejável que você se identificasse com o PT. Então, muitas pessoas não diziam isso nas pesquisas de opinião, ou tinham vergonha de dizer que eram petistas, então, durante muito tempo, isso alterou os resultados das pesquisas de opinião em relação ao partidarismo. Claro que, mais uma vez, eu acho que teve, sim, um esvaziamento do partidarismo do PT durante um tempo, mas o fato do PT ter recentemente recuperado grande parte desse partidarismo mostra, eu acho que esse fenômeno, muita gente estava com vergonha ou não era um ambiente favorável para você se identificar com o PT, era feio você ser petista diante de tantas acusações de corrupção. Já o PSDB e o PMDB, que já tinham ali um partidarismo muito insignificante do ponto de vista de partidarismo de massa mesmo, esses partidos, sim, eles foram muito abalados, eu acho, por esse movimento anticorrupção que atinge os principais partidos políticos do Brasil, né? Porque eles não tinham esse colchão que o PT tem, né? Eles não tinham essa folga, né, e essa identidade que, no final das contas, protegeu o PT e continua protegendo, né, de vários cenários desfavoráveis. Então, acho que é importante falar isso e mostrar também a resiliência do partidarismo do PT, né, que volta e que, inclusive, né, enfim... uma possibilidade muito clara de voltar ao poder depois de tudo que aconteceu, depois de todo o estigma negativo e depois de toda a crise que viveu. Então, acho que foi um grande aprendizado assim, para a gente entender mais sobre a natureza do partidarismo e como ele é diferente de partido para partido e, portanto, como o partidarismo no Brasil é completamente diferente do partidarismo que a gente observa em outros países, né? Agora, Nara, Oi, desculpa, pode falar, Silvana, depois eu faço a pergunta, pode falar. A Nara me fez lembrar aqui uma expressão, se a direita saiu do armário, a esquerda agora está saindo do armário de novo, né? Estou brincando um pouquinho. Entrou e está saindo, né? Mas eu só queria fazer uma conexão sobre partidarismo negativo, mas pode primeiro, Cláudio, desculpe. Não. Se você quiser conectar, se te der um gancho, fala, depois eu puxo a pergunta, não tem problema. Tá, não, eu acho que essa questão da preferência partidária ela é muito diferente da identidade partidária, como você colocou, né, Nara? E a gente, observando os dados do ESEB, Estudos Eleitorais Brasileiros, que a gente mexe bastante com esse banco de dados, né,
O fenômeno que a gente até publiquei já um artigo com a Denise Paiva e sobre partidarismo negativo petista, né? E surpreendentemente que a gente tem observado que a identidade negativa, o partidarismo negativo em relação ao PT, por exemplo, que você está colocando, ele não é estável. Ele, historicamente, ele não tem um perfil que vai se consolidando para se tornar realmente uma identidade partidária negativa. Ele é um fenômeno conjuntural. Ele tem, assim, a gente brincando com modelos, a gente começa a perceber, mas espera aí, num ano o partidário negativo do PT, do antipartidarismo petista, ele tem um perfil. No outro, apresenta outro perfil. Não vou falar aqui que estou querendo terminar esse artigo, né? Mas assim, e a gente começa a perceber que ele não é estável. Então, não há uma identidade negativa sobre o PT que muitos previam e que talvez explique um pouco o que a gente está vivendo em 2022. Né? Claro, tem a questão da personalidade do Lula, né, da preferência pelo Lula. A gente não está falando de partido, está esquecendo aqui de mencionar o Lula. Mas o que eu mais acho interessante de ver, até para explicar como é que o PT renasce das cinzas, exagerando um pouco, né, com toda essa conjuntura de 2018, 2016, 2013, enfim, todo o processo que nós vivemos nos últimos anos, eu acho que tem muito a ver se a gente observar quem é esse sujeito antipetista. Né? Ele é um perfil que vai se consolidando, é uma clivagem, né, identitária que vai se consolidando a partir de certos perfis e que, portanto, é um fenômeno estável e a longo prazo perceptível. Né? Eu tenho minhas dúvidas. Né? Eu tenho minhas dúvidas porque os dados tendem a mostrar que não. Né? Falei demais aqui. Não. É que, na realidade, a pergunta que eu ia fazer para a Nara, acho que tem muito a ver com o seu ponto, inclusive, se você quiser completar também depois, fica à vontade, Silvana, que é o seguinte, né? Vocês duas falaram da questão do antipartidarismo, mas pensando muito no antipetismo. Eu estou me recordando de uma situação que começou a ficar mais evidente a partir de 2013, né, com as jornadas de junho, que era o que eu vou chamar aqui agora de um antipartidarismo genérico. Havia, por exemplo, naquele momento, eu lembro de uma foto muito importante que, enfim, circulou bastante. Eu sempre uso essa foto quando preciso fazer alguma apresentação falando em 2013, que era o pessoal com uma faixa amarela grande, escrito "Meu partido é meu país". E depois, logo na sequência, né, se criou uma camiseta que até hoje é muito usada pelo Bolsonaro e pelos filhos. Até recentemente eu vi, não lembro direito agora qual dos filhos, usando novamente essa camiseta, já em 2022, também uma camiseta amarela, escrito "Meu partido é o Brasil". Que, claro, pode ter um elemento forte antipetista também, mas eu entendo que é um antipartidarismo generalizado, né? Inclusive, um dos gritos de guerra lá de 2013 era "partido aqui não". E o Bolsonaro, quando se elege, claro, se elege por um partido completamente irrelevante naquele momento, que era o PSL, que tinha, se não me engano, um deputado, quando ele entra no partido para depois concorrer. Pode ser que o número, se não é um, era também alguma coisa muito pequenininha mesmo. Ele depois, quando toma posse, ele anuncia que não fará coalizão eleitoral, ou seja, não vai aderir ao chamado presidencialismo de coalizão, e de fato, por um longo tempo ele passa sem fazer esse tipo de aliança. Fala que vai governar com as frentes parlamentares, a frente da Bíblia, da bala, do boi, que vai mandar as coisas para o Congresso, é o problema do Congresso, não tem mais nada a ver com isso. Ele próprio, quando briga com o PSL, sai e fica um bom tempo sem estar num partido, só depois tenta lá construir União Brasil, como é que chama? Aliança pelo Brasil, que acaba naufragando, quer dizer, nem sai do estaleiro, né? Um fracasso total essa tentativa de construção. Mas eu entendo que ao longo de todo esse período, mesmo com o Bolsonaro agora voltando a se filiar a um partido, que importância tem o PL em si para o eleitor bolsonarista? Acho que nenhuma, né? Ou seja, talvez a gente possa falar de dois partidarismos negativos, né? Um antipartidarismo específico e um antipartidarismo genérico, né? Esse antipartidarismo específico antipetista e um antipartidarismo genérico contra os partidos de um modo geral, que se fia muito mais em movimentos, em lideranças, em coisas do tipo. Você vê a coisa dessa maneira, Nara? Total, Cláudio, vejo sim. Já vi em 2018,
naquela viagem que quando a gente se encontrou nos Estados Unidos, e a gente falou, já estava muito claro para mim que eram as duas dimensões, e as duas casaram muito bem em Bolsonaro, porque ele tinha um discurso antipetista e ele tinha um discurso populista, que é o discurso antissistema, que é o discurso do antipolítica, em geral, que é essa dimensão que você está falando. Então, essa é uma dimensão que ela é, na minha opinião, mais ampla do que a do antipetismo, porque você pode ter uma rejeição em relação ao PT, mas você também pode ter uma rejeição em relação a qualquer partido político, né, ou a todos os partidos políticos, e que, na verdade, essencialmente, é uma rejeição a uma instituição democrática, né? Porque os partidos políticos representam uma instituição de mediação de conflito, de coordenação de interesses, que é essencial para o funcionamento da democracia. Então, Bolsonaro ele jogou nos dois campos, né? Ele jogou focando no PT e focando na rejeição ao PT, mas também nesse discurso, eu não preciso dos partidos políticos. Ele sempre se colocou acima dos partidos políticos, ele tenta se colocar acima de todas as instituições, acima do Congresso, acima do STF. Então, isso faz parte desse discurso que é o discurso populista que ele tem antissistema. E é muito forte. O César Zucco e o David Samuels falam isso no livro dele, né, sobre partidarismo. É uma identidade, é um tipo de rejeição que se tem em relação a um foco distinto, né, que não é só o PT, mas é a todos os partidos políticos. Então, isso é muito forte. E isso, para mim, Cláudio, isso é um resultado natural dessa onda, desse ativismo anticorrupção que a gente teve, ou dessa cruzada anticorrupção que a gente teve no Brasil, né, que demoniza o PT, mas que demoniza todos os partidos políticos, que se refere aos partidos políticos como organização criminosa, e é algo, né, é um equívoco muito grande em relação à política, porque quando você fala dessa coisa dessa camisa o meu partido é o Brasil, é uma ideia assim, quer dizer, não tem diversidade de interesse, não tem representação de interesses diversos, é uma única identidade. Você quer algo mais populista do que isso? Essa ilusão de que a identidade ela é única e que todo mundo pensa igual e que, né, isso é uma ilusão, né? Num país como o Brasil, que é um país muito diverso e imenso, né? É normal que você tenha sectarismo, que você tenha vários partidos políticos. Claro que eu acho que não justifica o número excessivo de partidos políticos que a gente tem, a gente sabe disso, mas esse é um discurso populista, que eu acho que Bolsonaro vestiu essa camisa muito bem, né? Até porque eu acho que precisamente por ele ser um político que não tinha significância, né? Que não tinha importância, não apareceu, né? Ele não era uma pessoa pública muito conhecida. Político marginal, né? Exatamente. Ele consegue muito bem, de maneira muito crível, se descolar desse sistema, do qual ele fez parte durante muito tempo. Então, isso era condição, esse descolamento do sistema é uma condição essencial para sustentar essa bandeira antissistema, né? Quer dizer, ele sempre foi descolado do sistema, ele nunca jogou o jogo, então eu acho que tudo casou muito bem ali, essas duas coisas, né? O antipetismo e a dimensão antissistema. Eu acho que a gente pode dizer que ele nunca foi politicamente relevante no jogo político mais geral que se fazia no país, né? E se tivesse sido, ele não tinha conseguido sustentar as bandeiras que ele sustentou em 2018, né? Exato. Ser marginal foi útil para ele, porque de marginal ele se vendeu como outsider, né? Sim, exatamente. Com 7 mandatos de deputado e meio de vereador nas costas e os 3 filhos em cargos eletivos, né? Então, é uma coisa, assim, não faz sentido algum imaginar esse sujeito como outsider, né? Agora, como ele nunca foi um político relevante, seja não foi nunca presidiu uma comissão permanente da Câmara, nunca foi líder de bancada, nunca sentou na mesa diretora, nunca relatou projeto de lei importante, né? Quando foi candidato a presidente da Câmara, nas 2 vezes que foi, teve uma votação ridícula, né? Não chegou nem a 1% dos votos da casa. Ou seja, foi sempre um deputado super marginal, né? E aí, enfim, as pessoas só conheciam pelo lado pitoresco, que foi, entendo eu, até o que talvez tenha feito com que ele virasse o mito, né? O mito é esse cara que fala absurdos, então ele não tem medo de nada, ele fala o que dá na telha. Com certeza. E ao fazer isso... Desculpa, Silvana. Não, pode falar, eu falo depois.
ao fazer isso, né, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é ele consegue se conectar com as pessoas, porque ele é autêntico, ele fala o que dá na telha, então, isso também eu acho que ajuda a ele se conectar com essa base que o apoia, né, e que se identifica com ele, quer dizer, é uma identificação que não é por propostas, não é nem é por um carisma clássico como é o carisma de Lula, né, é uma coisa do tipo, eu sou essa pessoa autêntica, eu sou essa pessoa que fala besteira, que fala o que dá na telha, e eu acho que isso é parte do recurso que forja aí o carisma que ele tem, essa identidade que ele inspira. Sim. Silvana, você ia falar alguma coisa? Não, eu só acho importante a gente observar com muita atenção, né, essa onda da antipolítica. A gente tem, e aí eu acho que o Bolsonaro pegou essa janela de oportunidade, instrumentalizando ela de uma forma muito competente. Porque, na verdade, a essência da antipolítica ela é unidimensional. Você tem uma característica da antipolítica, que é meramente a negação da política. E você tem um comportamento e uma essência da antipolítica que é eu nego a política que está aí, não da política. Então, e isso tem comportamentos distintos, né? E que o Bolsonaro, lá em 2018, pegou muito bem. E aí eu faço uma ponte que é importante a gente diferenciar também. Né? Você tem o antipartidário, que diz o seguinte, que é mais autoritário, né? Que diz assim, eu não quero partido nenhum, partido não tem sentido nenhum, e eu sou, né? Não precisa ter partido para existir. O outro diz assim, é antipartidário também, e diz, do mercado político nenhum eu quero, mas eu sei que partido tem importância. São dois eleitores muito diferentes, de comportamentos de decisão, de atitudes muito diferentes, que a maioria das pessoas comuns, ou muitos pesquisadores também não observam. Né? Porque o antipartidário ele é heterogêneo, ele tem um antipartidário, eu não quero partido, que pega muito bem a campanha escola sem partido. Sim. Tá? E é o antipartidarismo, assim como eu falei do antipetismo, do antipartidarismo genérico e do antipartidarismo específico, né? Tem também um antipolítica genérico e um antipolítica específico. Exato, né? E tem o partidário negativo, tá? Que já é outra coisa. Né? O partidário negativo ele pode odiar um e gostar de outro. Então, ele não é um antipartidário. Ele é um partidário negativo em relação a um partido. Uhum. Né? Ou se ele é um partidário negativo em relação a um partido e, ao mesmo tempo, ele não tem identidade com o outro, com qualquer outro, mas ele odeia especificamente um. Então, esse fenômeno de preferências, de sentimentos em relação à política e aos partidos, trazem atitudes muito diferenciadas e que, sem dúvida, como vocês aqui colocaram, o Bolsonaro aproveitou essa janela de oportunidade e instrumentalizou tudo junto e botou tudo no mesmo saco, né? Do meu sentido, assim, em termos de estratégia eleitoral. Né? E que, bom, ele está afunilando e tentando forçar para ir para o segundo turno e está ainda apostando no antipetismo, antilulismo no segundo turno. E isso está consolidado, né? Ele tem o percentual dele, eu acho que é essa a estratégia dele. Só que, do meu ponto de vista, ele não está avaliando bem. Sim, agora, questões aí. Mudou muito, né? A solução para o antipetismo para esse eleitor antipetista, né? Porque no período, até o Lula esses dias, né, andou falando isso, né, que no tempo que era a polarização PT-PSDB, ele falava, era uma boa polarização, a gente era adversário, mas não era inimigo, e acho que é verdade isso em boa medida, né, porque você tinha um antagonismo aí, vamos dizer, de um partido de centro-direita, de um partido de esquerda, mas os dois dentro do campo democrático que se alternavam aí, potencialmente, pelo menos, no poder, até se alternaram de fato em algum momento, né, depois você teve aí o longo período petista, mas a rigor eram os antagonistas. Isso é substituído, porque o PSDB perde importância, por um antagonismo em que você continua tendo ali um partido e uma liderança de esquerda, mas do outro lado você tem uma liderança de extrema direita, né? E que faz toda a diferença, né? Porque a gente não está falando de uma postura favorável à democracia, e aí é um outro tipo de polarização, né? Uhum, sem dúvida. Isso, cá entre nós, altera a maneira como a gente pode imaginar que esse sistema vai se acomodar. Estou pensando daqui para frente, né? Vamos dizer, Lula ganha a eleição, que hoje parece o cenário mais provável. Bolsonaro fica na oposição, ou o bolsonarismo fica na oposição.
O que isso significará ao longo dos próximos 4 anos? Né? Que tipo de oposição será essa? A oposição que o PSDB fazia, a gente conseguia saber qual era. Né? Assim como a oposição que o PT fazia, o PSDB também, mas essa outra. Né? Não acho que o PL, que o PP vão querer ficar muito na oposição por muito tempo, mas a gente tem um bolsonarismo que transborda esses partidos no Congresso, né? Que vai estar na sociedade, que até vai estar em parte do Poder Legislativo, e acho que dá um jogo muito diferente daquele que a gente estava acostumado, né? E acho que não é necessariamente um jogo bom para a democracia, né? A gente não sabe como a gente sabe como esse ator se comporta no poder, né? Mas fora do poder, e não só fora do poder, mas como oposição, isso é desconhecido ainda, né? Porque não dá para olhar para antes de 2018, porque antes de 2018 essa força ela não era canalizada, né? Eu acho que o que Bolsonaro faz também é parte do sucesso dele, foi ter pela primeira vez, né, um político uma elite que é abertamente de direita, né, num país que é conservador. E não só de direita, né? Porque podia até ser de direita, mas de extrema direita, né? Extrema direita, isso. E que, na verdade, vai para um tipo de direita que é o tipo de direita do brasileiro, que é a direita do conservadorismo, né? Da coisa dos valores, dos costumes. E a gente tem, né, na ciência política a ideia da direita envergonhada, né? O Tim Power falou sobre isso, da ideia de que durante muito tempo era vergonhoso um político, uma elite política abertamente se apresentar de direita, porque a direita na América Latina é historicamente associada com as ditaduras e com o neoliberalismo, dois fenômenos que são impopulares, né, para as massas. Então, ou seja, não era pela via econômica que a direita ia se estabelecer. E Bolsonaro vem com essa pegada do conservadorismo dos valores, e isso é a cara da população brasileira, que é conservadora nos valores. Então, eu acho que isso também a gente não entende muito bem como essas forças vão se configurar quando elas saírem do poder, né? Porque existiu uma demanda. Existia uma demanda por um político de direita, sempre existiu no Brasil, e Bolsonaro... Desavergonhadamente de direita, né? Exatamente, Bolsonaro, ele é essa pessoa, e ele conseguiu muito. Então, assim, também em 2018, eu acho que muitas pessoas se surpreenderam, né? Como assim um político de direita, de extrema direita, no Brasil? E porque acho que até é interessante, assim, as pessoas de fora do Brasil ficam muito chocadas, né, de aprenderem que o brasileiro é conservador, porque a imagem que o brasileiro passa fora do país não é uma imagem de um povo conservador. Então, assim, a gente também vai descobrindo isso e vai entendendo como é que as massas se comportam quando elas têm um líder, quando elas têm uma elite, que era um lugar que não existia antes, né? As direitas, os dados, a gente tem esses dados, né, de tentar contrapor as preferências ideológicas das massas e das elites. E a gente vê as elites, elas são mais à esquerda, eram posicionadas mais à esquerda do que as massas. Então, né, existia um espaço vazio que foi ocupado. E ao ocupar esse espaço, e a gente sabe isso, né, nas pesquisas de opinião, as pessoas elas vão consolidando suas preferências, suas identidades, a partir dos sinais que as elites enviam. Então, uma coisa é você ter, que era o que existia antes de 2018, um contingente da população brasileira que era conservador, né, mas que não tinha ali sinais claros de uma elite conservadora. Agora não, essas pessoas elas provavelmente tiveram suas identidades, o seu conservadorismo e suas preferências conservadoras consolidadas, porque é assim que as opiniões se consolidam, com os sinais que as elites enviam, né, é isso que dá coerência, a coerência ideológica, é isso que amarra e que faz com que as nossas atitudes ficam redondas, né? São esses sinais. Então, eu acho que isso é uma grande mudança no caso brasileiro, e eu acho que as coisas ficam menos amorfas, né? mais claras, em termos de identidade, em termos de configuração política. Aliás, com relação a essa coisa da vergonha de ser direita, né, que sempre vou só mencionar 2 pontos que, quando você falava, me ocorreram, né? Né? O Centrão só se chama Centrão porque não dava na época, quando ele surgiu durante a Constituinte, para dizer que era direitão, né? Ou seja, o Centrão era uma forma de, digamos, educadamente se assumir como de direita sem dizer que né? E mesmo essa vergonha da ditadura, o Bolsonaro, além, vamos dizer, desse apelo ao conservadorismo moral que está presente
muito fortemente na sociedade brasileira, ele também apela para um saudosismo da ditadura. Sim. Né? Não se envergonha dela, muito pelo contrário, né? Sim. Isso é uma diferença importante. Pode falar, Silvana. Acho que a gente tem que também observar, tá? Quando se fala que o Brasil é conservador, né? Em que dimensões? Porque a gente está esquecendo uma variável importante. Né? O eleitorado brasileiro nos últimos 20 anos não é mais o mesmo. Tá? A estrutura dele mudou. E, aliás, eu fico triste, pessoalmente, porque a hibridez comportamental de comportamentos, de agendas, né, morais, me encantava sempre no Brasil. Né? E hoje, se você vê, o Brasil tende a não ser mais católico. E não era um catolicismo conservador, era um catolicismo híbrido. Tá? E o eleitorado brasileiro, ele está se tornando, o IBGE está prevendo, com projeções, 2030, ser mais evangélico. Então, o nosso catolicismo tinha uma raiz conservadora lá dos anos 20, 30, do século 20. No entanto, ele foi sincrético. Você não tinha problemas em ser católico e umbandista sábado à noite. Isso era uma maravilha, e é isso que me encanta. Então, hoje, as novas religiões evangélicas, pentecostais, neopentecostais, elas são, nesse sentido, elas não são híbridas, de que um evangélico pode ir domingo no culto e ao sábado à noite rezar, sei lá, para o preto velho, sei lá, para quem, não entendo essas religiões, não sou especialista em questão religiosa. Mas isso sempre foi possível. Tá? Porque o nosso eleitorado ele se autoclassificava como predominantemente católico nas perguntas do IBGE, inclusive, e isso está mudando. Né? Então, em termos conservador aonde? Né? Onde nós éramos conservadores? O que está mudando da cultura brasileira? Isso eu percebo quando eu vou para a Alemanha e converso com meus colegas. Mas, cadê? Né? Eu digo, calma, o Brasil está mudando, e isso me assusta. Né? O eleitorado brasileiro não é o mesmo de 20 anos atrás. Né? E não é o Brasil que me encanta. Né? Eu estou falando pessoalmente. Então, e não é o mesmo em todos os lugares do Brasil também, né? Tem uma diferença regional importante. Além disso, né? Mas em termos agregados, o Brasil, em 2030, se continuar assim, vai ser evangélico. Isso é diferente de um Brasil onde o eleitor se diz católico. Faz muita diferença. Né? Que foi o Brasil no qual, vamos dizer, o PT nasceu, né? Inclusive com as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, enfim, todas essas coisas que eram importantes ali na virada de 70 para 80, né? Desculpa. E a própria saliência que essas duas religiões dão à política, né? Sim. E o lugar que essas duas religiões dão à política, que é bastante diferente, né? A relação que o catolicismo tinha com a política e a relação que os evangélicos hoje em dia têm em termos de a participação política, ela é desejável do ponto de vista das elites evangélicas, né? É importante ocupar esse espaço. O catolicismo fez isso através do PT. E ocupar esse espaço como tal. Você vai ocupar esse espaço como evangélico. Sim. Não apesar de ser evangélico ou também ser evangélico. Não, ser evangélico é importante. É mais um espaço de expansão e de ocupação, né? Enquanto que a Igreja Católica ela tinha uma relação, inclusive, que deu espaço para o surgimento de partidos políticos e ficou ali no segundo plano, né? Não tinha muito protagonismo direto. Heterogênea, progressista, conservadora, você tinha uma hibridez né? E hoje você vê o discurso a reza da primeira-dama 2-3 semanas atrás, na Câmara dos Deputados, vocês viram. Né, da bancada evangélica. Então, assim, você vê o apelo, né, dentro de uma instituição política, Congresso, né, o apelo religioso de uma esposa do presidente, mulher, que é um local onde o Bolsonaro tem tido dificuldades, o voto feminino. Então, essa associação, religiões evangélicas, mulher, né? E no espaço das instituições políticas, né? Isso que eu sei do Brasil, não tinha visto ainda. Uma mudança. E a Michelle deve desempenhar um papel importante nessa campanha, né? Pelo menos do ponto de vista da estratégia da campanha do Bolsonaro, tem um lugar reservado ali super importante, talvez mais importante do que habitualmente são os papéis reservados às primeiras damas, né?
por conta dessa necessidade, né, de primeiro compensar a questão com as mulheres, segundo de reforçar o laço com os evangélicos, né? Acho que as duas coisas acabam sendo importantes aí para ele. E de também, Cláudio, eu acho que passar uma imagem mais moderadora, né? Porque o que a gente sabe é mais moderada. Porque o que a gente sabe é que, assim, para ganhar essa eleição, os políticos vão ter que, assim, vai ganhar quem conquistar a ala mais moderada, que é a ala que está mais, de fato, que não se identifica fortemente, talvez, com nenhum desses dois polos, né? Então, o esforço de ter um discurso moderado vai ser muito importante. Bolsonaro, ele não consegue muito fazer isso de maneira crível, né? Porque ele se consolida como um político, como você falou, de extrema-direita. Então, ele tem extremista, o discurso dele é inflamado, e é isso que alimenta a base dele, né? A base identitária dele. Então, ele precisa de uma pessoa com um discurso mais moderado, que sinalize a moderação, que é importante para as mulheres, né, claro, e existe essa divisão a partir de 18, né, uma divisão de gênero no eleitorado brasileiro e nas preferências de voto, mas também para o eleitorado geral que está ali, que é um eleitorado mais moderado, que talvez não esteja muito satisfeito com a volta do PT ao poder e com a volta de Lula ao PT, que perceba talvez Lula e o PT como mais extremos do que eles são na realidade, e que também que se sente alienado pelo discurso extremo de Bolsonaro e inflamado de Bolsonaro. Então, acho que ela tem esse papel também. Agora, uma coisa importante que acho que vai ser muito discutida nessa eleição, e a gente tem visto uma mobilização muito grande da justiça eleitoral, particularmente em torno disso, é a questão e que foi, enfim, muito comentada em 2018, apontada como um fator relevante na campanha, é a disseminação das chamadas fake news, né? Vou direcionar um pouco mais a pergunta para a Nara nesse ponto, porque eu sei que ela está pesquisando isso com especial cuidado. Nara, a preocupação toda do TSE, até querendo bloquear Telegram e tudo mais, isso tudo tem justificativa nos fatos? Como é que você enxerga esse problema, hein? Veja, o problema da desinformação, né, das notícias falsas e dos outros tipos de desinformação, que, por exemplo, incluem também teorias conspiratórias e conteúdos que fomentam a desinformação, que são muito desconectados da realidade, né? É um problema no Brasil, é um problema no mundo como um todo, né? É um problema muito saliente na ciência política, por exemplo, é uma agenda de pesquisa nova, está muita gente se dedicando a ela. Então, houve sim, a partir de 2016, com a eleição de Trump nos Estados Unidos e no Brasil a partir de 2018, com a eleição de Bolsonaro, essa centralidade desse tema, certo? Que é um tema importante, mas que, ao mesmo tempo, ele ele tem algumas nuances que, hoje em dia, por exemplo, é um tema muito politizado, né? A questão das fake news são muito politizadas. Por exemplo, Bolsonaro, quando ele recebe uma crítica, a primeira coisa que ele fala é que é fake news. Então, assim, a coisa saiu do debate mais técnico mesmo, da notícia falsa ser uma notícia que tem esse baixo grau de correlação com a realidade, com a notícia inventada, fabricada, e passa a ser uma forma de defesa, de críticas. Então, o debate ele ficou muito confuso. E eu acho que esse debate, Cláudio, ele parte também, e essa preocupação com as notícias falsas parte de um pressuposto que é equivocado sobre a política, que é que as pessoas são bem informadas, ou que poderiam estar bem informadas, e que, portanto, existia esse ideal de cidadão muito bem informado, nobre, que lê o jornal e que assiste atentamente às campanhas, que é desapaixonado e que, portanto, poderia tomar decisões racionais e calculadas e que estaria sendo alimentado por informações verdadeiras. Isso é um ideal, né? A realidade é que os eleitores eles sempre são mal informados, eles estão ali buscando pegar atalhos cognitivos, buscando evitar esforço de informação extrema, não estão interessados na campanha política. Quando assistem a campanha, assistem precisamente para torcer a favor dos candidatos que já gostam e para torcer contra os candidatos que não gostam. Então, assim, inclusive eu acho no debate. Inclusive no debate. Inclusive no debate, sim. Então, o ponto de partida dessa preocupação é um ponto de partida que idealiza o eleitor, na minha opinião. Mas isso não quer dizer que também a gente deva ficar completamente despreocupado com as notícias falsas e dizer, não tem nada que a gente possa fazer. Não, é importante.
essa preocupação ela é legítima, né? E ela surge de um lugar legítimo, até porque a centralidade desse tema na agenda pública e na agenda política e da ciência política também coincide com uma mudança drástica no mercado informacional, né? Com a ascensão das redes sociais, com a centralidade, as pessoas se informam através de redes sociais hoje em dia, as pessoas não assistem, a gente está num mundo completamente diferente daquele que existia alguns anos atrás, onde todo mundo assistia o Jornal Nacional, todo mundo assistia aos debates, todo mundo lia as mesmas coisas, quem se informava, né? Hoje em dia a informação é fragmentada e ela, portanto, é muito mais direcionada, né? Então você escolhe, você tem um poder de escolha muito grande hoje em dia. Então, nesse cenário de fragmentação do mercado informacional, das bolhas das redes sociais, é importante, sim, a gente falar sobre as notícias falsas e tentar regular esse problema e tentar, né, pensar em estratégias para coibir a desinformação e para limitar. Agora, claro que eu acho que é importante a gente também se distanciar dessa idealização que se faz, né, do eleitor. Mas dá para dizer que isso pode resolver uma eleição? Porque em 2018 muita gente disse que resolveu a eleição, né? Então, eu discordo desse diagnóstico de que, por exemplo, isso foi uma coisa que foi muito saliente, né? 2016, as pessoas... Trump foi eleito por causa das notícias falsas. Em 2018, aqui, Bolsonaro só foi eleito por causa das notícias falsas. Eu discordo. Eu acho que as notícias... e a literatura mostra isso, a literatura empírica mesmo. Os estudos mostram que as notícias falsas não têm efeito de persuasão. Agora, sim, nem notícia falsa, nem notícia verdadeira. O efeito de persuasão é muito pequeno, é muito difícil uma pessoa mudar drasticamente de opinião, é muito difícil você ter uma pessoa que vote, por exemplo, contra algo que é muito importante, que são as predisposições políticas. As pessoas já são muito predispostas a votar em determinados candidatos. Então, isso volta um pouco, Cláudio, àquele ponto que eu falei, existia uma demanda por um político como Bolsonaro, as pessoas queriam, em grande parte, aquele candidato e se identificavam com ele. Então, assim, eu não acho que as notícias falsas elas tiveram um papel muito drástico, e é um pouco o que a literatura tem mostrado também, né, que não tem efeito de persuasão. Agora, tem alguns outros efeitos das notícias falsas que a gente desconhece, mas a gente tem algumas hipóteses para tentar entender, mas todos os estudos que tentaram se debruçar sobre efeito de persuasão não encontram evidência de persuasão de notícia falsa. Na verdade, não tem muito nem efeito de persuasão de campanhas, por exemplo, né? A gente sabe que a informação, a gente sabe que esse efeito de persuasão, que é o efeito que a gente mais se preocupa, porque fala um pouco daquela coisa, os eleitores estão sendo enganados, eles estão sendo manipulados, é um pouco essa imagem, né, que a gente tem. Isso é muito raro na política. Na verdade, tem o efeito do quê? De reforçar crenças, de mobilizar? Reforçar a crença, exatamente. As pessoas, elas consomem, ainda mais nesse mundo fragmentado da gente, elas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Elas acreditam em informações que confirmam as suas predisposições e confirmam as suas visões de mundo e aquilo que elas já acreditam. É isso que alimenta a gente, é isso que alimenta, inclusive, a nossa busca por informação. Não é à toa que as pessoas gostam de consumir informação de fontes partidárias, porque é muito prazeroso, né? Você constatar que você está certo. E você faz isso quando você está consumindo notícias de fontes que são partidárias. Então, é isso que move a gente, não é a busca desinteressada e idealizada por um conhecimento ou por uma verdade, não. Isso não dá prazer para a gente, isso não motiva a gente. O que motiva, isso, na verdade, gera o contrário. A gente encontrar uma informação que contradiz as nossas predisposições gera dissonância cognitiva, gera desprazer, e a gente evita isso o tempo todo. Então, a gente sabe que a busca por informação ela é motivada, e quando uma informação bloqueia o nosso filtro, e, por exemplo, uma informação que vai contra as minhas predisposições chega em mim, o que eu faço? Eu digo que é falsa, eu não acredito. Então, eu estou o tempo todo me protegendo desse tipo de informação que pode me contradizer. Interessante. Silvana, então, nesse sentido, as notícias falsas elas não são tão drásticas. O que não é tão drástico? As notícias falsas? As notícias falsas, em geral, elas não têm poder tão absurdo assim. Quer dizer, talvez não valha a pena uma guerra por causa disso, né? Porque às vezes parece que a gente está em medidas extremas, né? Que são tomadas, inclusive, pelo judiciário para lidar com isso e que produzem um ruído danado, né? Mas, por outro lado, enfim, vai deixar pura e simplesmente correr solto, né? É difícil ter um grau, né? De definir exatamente, né? Até que ponto se vai ou não nisso. Enfim.
Silvana, eu ia te fazer uma pergunta para a gente começar a caminhar. Você tem algum comentário sobre o que... Não, eu só queria... Eu estava conversando com a Nara sobre isso antes de começar o programa, né? É que, na verdade, a tipologia do que é falso e o que não é falso é um grande problema. Tá? Então, como é que você cria modelos para ver se a notícia falsa produz efeitos eleitorais? O que é? Nós estamos numa época, né, de auto-verdades, de hiperverdades, de notícias falsas. São tantas as tipologias que é muito difícil você, então, perceber num modelo em que medida uma notícia dita, caracterizada numa tipologia, de um exercício acadêmico, de pesquisa, quando uma notícia falsa impacta realmente e em que setores que impacta. Primeiro, nós vamos ter que ter muito bem claro para esse tipo de pesquisa, a Nara deve saber, obviamente sabe mais do que eu, né, que a fronteira da classificação é muito tênue. Né? E a gente tem a experiência agora da guerra da Ucrânia, né? O quanto desinformação e auto-verdade, é tudo um troço muito difícil de você realmente isolar essas informações, classificá-las de uma maneira límpida, né? E precisa, para daí observar que tipo de efeito pode ter no eleitorado, por exemplo. Eu acho. Mas aí a Nara realmente é a grande especialista, está pesquisando isso, então ela deve saber como é que isso, quais são os esforços que estão sendo feitos até o momento sobre isso. Mas é só esse comentário que eu estava fazendo com a Nara no início do programa, né, que eu acho bem uma tarefa muito, muito difícil estabelecer essas fronteiras. Agora, para a gente começar a caminhar para o nosso fechamento, queria te devolver uma pergunta, quer dizer, devolver a palavra a você fazendo uma pergunta, Silvana, que é a seguinte: a gente está falando muito da eleição presidencial, né, desse desenho que está se formando aí de um provável primeiro turno que resolve o segundo turno, mas a gente está falando só disso, né? E tem uma eleição para o Congresso, né? E o próximo presidente, seja ele quem for, terá que governar com o Congresso que vier a ser eleito. O que a gente pode esperar das eleições para o Congresso? O que está se desenhando aí nessa disputa? Olha, é um chute, né? Porque nem as pesquisas de opinião conseguem abarcar tendências de votação na Câmara, né? Bom, em primeiro lugar, acho que vai ser uma onda de fusões, tá? De novas fusões. Posterior à eleição, você diz? Posterior à eleição. Tá? Dependendo de quem ganha essa eleição, você vai ter uma rearticulação de novas fusões em função das mudanças das regras do fundo partidário, do fundo eleitoral, enfim, né? Dos cálculos todos de distribuição dos recursos. Acho que vai ter muita água para rolar pós-eleitoral, mais do que o próprio... Claro que o resultado eleitoral vai mostrar aos atores para que passo eles vão ter que dar na Câmara, né? Mas eu vejo, em primeiro lugar, uma rearticulação de novo do PT, ele vai aumentar, tudo indica, né, no Congresso. Obviamente não vai ter maioria, né? Puxado também pela votação presidencial? Sem dúvida, mas não só, né? Mas e aí que eu estou tentando observar que a ideia das fusões pode mudar muito o parlamento em função de uma decisão da eleição presidencial, né? Já que nós tivemos uma desintegração muito grande do sistema partidário, né? No meu ponto de vista, após o período eleitoral, no primeiro ano de governo, enfim, vai haver um movimento muito claro, né, de reunificação de alguns atores ali, seja da perspectiva conservadora, à direita, né, ou não, né? Então, acho que se por acaso o Bolsonaro não vencer a eleição, um dos partidos que mais vai ser prejudicado vai ser o PL, né? Assim como foi o PSL no período agora que a gente está observando. Então, tem muita água para rolar, né? E também depende muito do que a gente está falando de renovação, né? A bancada evangélica está querendo aumentar a sua bancada, ela está expressando isso de uma maneira muito clara, né? Bem, isso sempre, né? E tem o dinheiro do orçamento secreto, né, para boa parte desse pessoal. Exatamente, mas ela não era tão ambiciosa como para essa eleição, ela está querendo aumentar, se não me engano, para 22
Eu tinha esse dado que ela está querendo aumentar assim, de uma maneira muito, muito expressiva nessa eleição, né? Vamos ver. Eu acho que vai ser uma caixa ainda muito difícil de prever o que vem pela frente em termos de representação no Congresso, né? E, bom, como a gente não tem um centro, acho que isso não é um problema só da nossa democracia, né? Acho que esse centro vai se articular de novo para um lado para o outro, que esse é o histórico nosso, né? Mas nesse contexto de fusões que você está imaginando que vai acontecer, né? Isso aí. E realmente o maior desafio, o PSDB, né? E o DEM, do meu ponto de vista, teve um equívoco estratégico muito grande, porque em 2020 ele foi um partido que conseguiu renascer, né? Ele teve um crescimento. Municipais, né? Exatamente, e era um partido que se dizia governista, né? Se conseguia sobreviver estando no governo, né? E hoje ele conseguiu se resgatar, enfim, não sei, eu acho que vamos ter muitos passos pela frente ainda, muito difícil você prever alguma coisa ainda no cenário que nós estamos hoje, em termos de Congresso. Tudo bem. Bem, acho que a gente chegou no nosso tempo. Eu quero, enfim, agradecer a vocês duas pela conversa, acho que foi tremendamente interessante, né? E deu para recobrir aspectos diferentes, né, desse processo que a gente está vivendo, do processo eleitoral, desse contexto que o cerca. E eu devolvo para vocês aí a palavra, para vocês fazerem a sua amarração final. E, enfim, se algum ponto que, porventura, a gente possa ter esquecido de mencionar, para vocês também, claro, puxar esse ponto. Como a Silvana falou por último, eu começo agora com a Nara. Nara, por favor. Eu queria agradecer, foi um prazer, foi divertido estar aqui, como eu imaginei que seria, falando desses temas que a gente se gosta bastante, né? Eu acho que, enfim, só uma questão que talvez seja uma peculiaridade dessa eleição, né, que eu acho que é importante pensar, são essas atitudes antidemocráticas, né, que têm surgido e que têm ocupado bastante espaço, né, que mais uma vez não são só atitudes que estão que aparecem nas massas, né, mas são atitudes que são endossadas e que são reforçadas por sinais que as elites enviam e que precisamente o presidente da República envia. Então, eu acho que isso é algo muito grave, dado que aconteceu nos Estados Unidos, né, no final do mandato de Trump, e eu acho que isso, enfim, acende uma série de questões e que eu acho que é importante a gente pensar, né? Um tema interessante, Cláudio, para você abordar aí. Mais um. Né? O que não nos falta aqui são temas interessantes. Né? O Brasil está animado. É uma boa para a gente realmente tocar nesse ponto mesmo, né? E não só o presidente, né? Como é que isso acaba sendo, no mínimo, tolerado por outros setores, né, das elites políticas que parece que não se comovem com isso, não se incomodam, não percebem qualquer risco para si mesmos, né? Isso. Diante disso, fico imaginando o que passa na cabeça desse pessoal. Isso, das urnas eletrônicas, né, todo esse discurso, as duas coisas, né, toda a desinformação que existe, voltando à coisa das fake news, né, e das teorias conspiratórias, porque os dois tipos de informação existem sobre as urnas eletrônicas, né, o sistema de voto da gente, sobre esse discurso de fraude, e também a coisa da aceitação do resultado das eleições, né, que as duas coisas estão relacionadas aí, que eu acho que vai ser um tema importante e saliente, tanto na campanha, como também algo que a gente vai precisar entender como é que vai se desenvolver, caso haja mudança de governo, né, tudo isso, como que os atores vão se comportar e o tipo de apoio que eles vão ter da população, né, diante disso. Sim, e no caso das urnas eletrônicas, só uma observação que aumentou a desconfiança, né? As pesquisas mostram que as pessoas hoje confiam menos no processo eleitoral do que confiavam há algum tempo atrás. Porque agora, Cláudio, a gente tem alguém falando sobre isso, né? Exato, e o tempo todo, né? Isso. E, na verdade, essas atitudes elas são divididas claramente, né? Os eleitores de Bolsonaro eles desconfiam muito mais das urnas eletrônicas do que os de Lula. Então, existe essa divisão político-partidária também. É quase uma parte da plataforma eleitoral do Bolsonaro. Isso. Né, podemos assim dizer. Tudo bem. Silvana, por favor. Não, agradeço o convite, foi uma enorme satisfação estar aqui nesse diálogo, né? Eu fecho muito com a observação final aqui da Nara, né? Nós estamos num ponto de tensão, tá? Em relação ao que vai acontecer de acordo com esse resultado eleitoral. A gente tem visto constantemente uma tensão entre
o Poder Judiciário, né, e o Poder Executivo em relação às urnas eletrônicas. Eu participei, inclusive, de um projeto com o Tribunal Superior Eleitoral, ano passado todo, enfim, e a gente vê essa preocupação da legitimação das eleições, né, e o esforço enorme de deslegitimação do resultado eleitoral. Tá? E aí, como aqui foi bem colocado, nós temos que chamar a atenção que as nossas instituições políticas não são críveis para o eleitor. O que é crível para o nosso eleitor? Né? A religião e os militares, ainda. Né? A gente olhar com quem você confia mais, né? Congresso, Justiça, não são imprensa. as mais imprensa, né? Então, é a religião. Tá? Esse é um troço que eu acho que não é só um fenômeno brasileiro. Eu acho que nós não conseguimos aí interpretar bem o século XX. Tá? Nós estamos vivendo alguma coisa nova em termos de comportamento eleitoral, em termos de sociedades, em termos de democracia. Tá? A gente tem que ser humilde, entender, tem um fenômeno aí, que a questão religiosa, seja a questão islâmica, muçulmana em alguns países, nas democracias maduras, seja no caso brasileiro, essa situação, eu sempre digo, talvez nós estamos num processo de regressão freudiana, no sentido da negação da modernidade da política. Tá? Tem um sintoma de negar a modernidade política. O que isso vai dar? Sejamos humildes. Não sei. Muito bem. Bem, vamos com essa palavra de otimismo da Silvana no fechamento aqui, a gente vai encerrando, né? Eu quero, enfim, reiterar meu agradecimento às duas por essa ótima conversa, pela disponibilidade de estarem aqui participando hoje dessa gravação do Fora da Política Não Há Salvação. E quero, claro, também, como sempre, agradecer a quem tem nos acompanhado, seja pelo canal do YouTube, seja nos podcasts, seja ainda no blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital e, claro, mais ainda reforçar o agradecimento a todas as pessoas que têm contribuído aí, feito doações, assinado o Clube dos Canais ou assinado no benfeitoria.com, ajudando na sustentação aqui do projeto. Então, digo tudo isso, eu me despeço. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.